O barão de Alencastro morreu num quarto cheirando a alfazema e pecado. Mas o que ele deixou para a filha, que nunca assumiu na frente da igreja, foi um insulto em forma de herança. Enquanto a viúva ficava com as terras, os cavalos e o ouro, para Damiana sobrou apenas um colchão velho, sujo de suor e agonia. O que a sinhá não esperava é que aquele lixo fétido guardava o segredo que ia colocar a fazenda Santa Inês de joelhos. O fogo que deveria apagar o rastro da traição simplesmente se recusou a queimar. E o que caiu de dentro daquele forro rasgado ia tirar o chão de quem se achava dono do mundo. Repara bem no que aconteceu naquela tarde de enterro. O sol estava castigando o terreiro da fazenda, um calor de rachar o barro, e o silêncio só era quebrado pelo choro fingido de Dona Perpétua de Alencastro. Ela estava toda de preto, com um véu que escondia os olhos secos e a raiva que sentia do marido morto. O barão tinha partido, mas deixou uma conta alta para ser paga: a presença de Damiana. A moça, de 22 anos, tinha a pele do tom do café com leite e os olhos exatamente iguais aos do falecido. Era um espelho vivo da traição que Perpétua engoliu por décadas. Damiana estava ali no canto, de cabeça baixa, esperando o que o destino ia jogar no seu colo. Ela sabia costurar como ninguém, conhecia cada fresta daquela casa grande e, mais importante, sabia o que o pai tinha prometido em segredo nas noites em que a febre o consumia. Ele tinha dito que ela seria livre. Ele tinha dito que ela teria o que era dela por direito de sangue. Mas o barão morreu e as palavras dele pareciam ter ido embora com o último suspiro. Doutor Belisário, o juiz de órfãos da comarca, um homem de bigode grosso e olhar que não aceitava desaforo, abriu o testamento na sala principal. O ar ali dentro era pesado, carregado de poeira e de uma tensão que dava para cortar com faca. Perpétua ouvia tudo com as mãos cruzadas, apertando um terço de madeira como se quisesse esmagar a conta. Quando o juiz terminou de ler as propriedades, o gado e as dívidas, porque a fazenda estava afundada em buracos financeiros que a viúva tentava esconder de todo jeito, ele chegou na parte que falava de Damiana. Perpétua não esperou o juiz terminar. Ela se levantou com uma dignidade falsa e disse que o marido, em sua extrema caridade, tinha deixado para a moça o objeto que ele mais usou nos seus últimos dias, o colchão onde ele deu o último suspiro. Foi uma risada geral entre os parentes e interessados que estavam ali. Dar um colchão velho, cheio de ácaro e cheirando a doença, para a filha bastarda, era o jeito da viúva dizer: você não vale nada. O problema é que a sinhá tinha pressa, muita pressa. Antes mesmo do sol se pôr, ela chamou Juvenal, o feitor novo que vivia querendo mostrar serviço, e deu a ordem. Ela queria que aquele colchão sumisse, mas não era só jogar fora. Ela queria que ele fosse queimado no meio do terreiro, para que as cinzas fossem sopradas pelo vento e não sobrasse nada daquele homem que a traiu dentro da própria casa. Damiana assistia a tudo de longe, sentindo o peito apertar. Ela sabia que ali, naquela palha seca e naquela crina de cavalo que recheava o colchão, estava mais do que sujeira. Só que algo estranho aconteceu. Juvenal riscou o fósforo, jogou o óleo de lamparina, mas o fogo simplesmente não pegava. A chama subia, lambia o tecido gasto e apagava logo em seguida, como se o colchão estivesse protegido por uma mão invisível. Dona Perpétua, vendo aquilo, começou a ficar nervosa. Ela gritava com o feitor, chamava o homem de incompetente, enquanto o cheiro de querosene se espalhava pelo ar. Nesse momento, um velho que estava sentado num banco de madeira, perto do galpão de celas, levantou os olhos. Era Saturnino, um homem que já estava naquela fazenda antes mesmo do barão nascer. Ele era o celeiro, mestre em lidar com couro e agulhas grossas. Saturnino tinha ajudado o patrão na última noite de agonia. Ele viu o que ninguém viu. Viu o barão, trêmulo, usando um canivete de prata para rasgar o próprio leito e esconder algo lá dentro. Ele viu o patrão costurar o tecido com as mãos fraquejando, enquanto pedia silêncio com o olhar. Saturnino olhou para Damiana e fez um sinal quase imperceptível. Ele apontou para o colchão e depois para as mãos dela. A moça entendeu o recado. O que estava ali dentro era a sua vida.
Mas como tirar aquilo das mãos de Juvenal e dos olhos vigilantes de Dona Perpétua? A viúva estava possessa. Ela mandou Juvenal pegar o colchão e jogar no rio que cortava os fundos da propriedade. Se não queima, que apodreça na água, ela disse, com uma voz que parecia vir do fundo de uma tumba. O que a sinhá não sabia era que o rio, naquela época do ano, estava baixo e cheio de galhos. Juvenal, com preguiça de carregar o peso morto, apenas empurrou o colchão da ribanceira e voltou para a fazenda, achando que o serviço estava feito. Ele queria a aprovação da patroa, mas tinha medo de ser pego em alguma tramóia. Ele sentia que havia algo de errado naquelas ordens desesperadas da viúva. A noite caiu sobre a fazenda Santa Inês com uma escuridão cerrada. Damiana não dormiu. Ela esperou o silêncio tomar conta da senzala e da casa grande. O risco era de morte. Se fosse pega fora do lugar àquela hora, a punição seria o tronco. Mas a liberdade tinha um preço e ela estava disposta a pagar. Ela saiu descalça, sentindo a grama molhada de orvalho, e seguiu o som do rio. Quando chegou na margem, o coração dela quase saiu pela boca. O colchão estava preso num emaranhado de raízes, balançando de um lado para o outro. Estava encharcado, pesado como um cadáver. Damiana se jogou na água fria. A correnteza tentava puxar o fardo para o meio do canal, mas ela agarrou o tecido com toda a força que tinha. Suas mãos cortaram em pedras submersas. O cansaço começou a pesar nos braços, mas ela não soltou. Ela conseguiu arrastar aquele monstro de pano e palha para a margem seca. E foi ali, sob a luz fraca de uma lua minguante, que ela sentiu algo duro dentro do forro. Não era palha, não era crina de cavalo. Era metal. E era papel protegido por couro. O medo de ser descoberta era constante. Qualquer estalo de galho na mata fazia o sangue dela gelar. Ela sabia que Dona Perpétua não ia descansar enquanto aquele colchão existisse. A viúva tinha um segredo maior do que a traição do marido. Ela tinha rasgado a carta de alforria de Damiana na frente da moça dias antes, declarando que a palavra do barão não valia nada agora que ele estava debaixo da terra. O que Perpétua não imaginava é que o barão, conhecendo a peça com quem era casado, tinha feito um plano B. Enquanto Damiana tentava esconder o colchão molhado no meio de um matagal, lá na casa grande, o clima era de conspiração. Dona Perpétua estava no escritório, revirando gavetas. Ela estava atrás de um documento oficial de outra província. Ela sabia que o marido tinha registrado a filha bastarda como herdeira legítima de uma parte das terras, uma gleba que valia uma fortuna porque era por onde passaria a nova estrada de ferro. Se esse documento aparecesse, a viúva perderia tudo para a negra, como ela chamava Damiana por trás das portas. Perpétua estava desesperada. As dívidas estavam batendo na porta. O banco já tinha mandado avisar que se o inventário não fosse fechado logo, a Santa Inês iria a leilão. Ela precisava que Damiana sumisse ou que fosse vendida para um mercador de escravos que passaria pela região na semana seguinte. O plano estava traçado. Vender a moça para bem longe, onde ninguém conhecesse sua história ou seu rosto. Mas o destino joga dados que ninguém vê. No dia seguinte, logo cedo, a sinhá percebeu que o colchão não estava mais no rio. Juvenal, querendo se certificar do serviço, foi até a margem e viu os rastros de arrasto na lama. Ele voltou correndo e contou para a patroa. O grito de Dona Perpétua foi ouvido até na horta. Ela sabia que Damiana tinha pego o entulho. "Onde está aquela infeliz?" gritava a viúva descendo as escadas com um chicote na mão. Ela encontrou Damiana no terreiro, começando as tarefas do dia como se nada tivesse acontecido. Mas a moça tinha as unhas sujas de terra e os olhos cansados de quem não dormiu. A sinhá não perguntou nada. Ela simplesmente desferiu o primeiro golpe. O estalo do couro na pele de Damiana fez os pássaros voarem das árvores. "Onde você escondeu o lixo do seu pai?" ela berrava, enquanto batia sem piedade. Damiana caiu de joelhos, mas não abriu a boca. Ela aguentou o castigo em silêncio, uma resistência que enfurecia ainda mais a patroa. O que ninguém percebeu foi que Saturnino, o velho celeiro, observava tudo da sombra do galpão. Ele viu quando Damiana escondeu o colchão durante a madrugada. Ele tinha ajudado a cobrir o objeto com couros velhos
e celas quebradas no fundo do seu local de trabalho. O segredo estava seguro por enquanto, mas por quanto tempo? Juvenal, o feitor, estava num dilema. Ele via a crueldade de Dona Perpétua e começava a se perguntar se valia a pena ser cúmplice de uma fraude. Ele tinha visto algo brilhando dentro do colchão quando o empurrou para o rio no dia anterior, mas na hora achou que era apenas o reflexo do sol na água. Agora, vendo o desespero da sinhá, ele percebeu que aquele brilho era algo valioso, algo que poderia mudar a vida dele também. Dona Perpétua mandou trancar Damiana no tronco, sem água e sem comida, até que ela confessasse onde estava o colchão. A viúva estava perdendo o controle. Ela sabia que o Dr. Belisário voltaria em poucos dias para a partilha oficial dos bens, e se houvesse qualquer dúvida sobre o testamento que ela apresentou, tudo estaria perdido. Aquele pedaço de pano e palha era uma bomba relógio plantada pelo falecido barão. A tensão na fazenda era palpável. Os outros escravizados cochichavam pelos cantos. Todos sabiam que algo grande estava acontecendo. O colchão podre, que deveria ser o símbolo da humilhação final de uma filha bastarda, tinha se tornado o objeto mais importante da fazenda Santa Inês. Enquanto Damiana sofria no tronco sob o sol escaldante, a sua mente só pensava em uma coisa: o toque frio do metal que ela sentiu na noite anterior. Ela sabia que não era apenas um pedaço de ferro, era o canivete de prata do barão, aquele que tinha o brasão da família cravado no cabo. Um objeto que o barão nunca deixaria para trás, a menos que fosse para marcar um tesouro. O que brilha dentro daquela palha vai tirar o sono de muita gente. E o que Dona Perpétua não sabe é que, ao tentar destruir a prova, ela está criando o caminho para a sua própria ruína. O jogo estava apenas começando, e o cheiro de mofo do colchão ia ser substituído pelo cheiro de justiça, mesmo que fosse uma justiça escrita com sangue e suor. O problema é que Juvenal, movido pela ganância, decidiu agir por conta própria. Ele começou a revirar o galpão de Saturnino enquanto o velho estava na lida com os cavalos. Ele sabia que o colchão tinha que estar por ali. E quando ele finalmente afastou uma pilha de celas velhas e sentiu o cheiro de rio e mofo, um sorriso maldoso apareceu no seu rosto. Mas o que ele encontrou ao rasgar o tecido com as próprias mãos não foi apenas ouro. Foi o começo de um pesadelo que ele não estava preparado para viver. Juvenal achou que tinha tirado a sorte grande, mas o que ele segurava nas mãos era uma sentença de morte. No fundo do galpão de celas, entre o cheiro de couro curtido e o mofo da umidade, o feitor puxou o colchão para um feixe de luz que entrava por uma fresta no telhado. Ele sentiu o volume duro sob o tecido podre. Com um puxão violento, o pano já fragilizado pela água do rio se abriu. E o que caiu no chão de terra batida não foi apenas palha seca. Foi um estalo metálico que ecoou por todo o galpão. O canivete de prata do barão de Alencastro brilhava ali, com o brasão da família refletindo a luz como se fosse um olho vigiando o crime de Dona Perpétua. Mas o que veio logo atrás do canivete foi o que fez o suor frio escorrer pelas costas de Juvenal. Um embrulho de couro, amarrado com tiras de tripa de carneiro, escondia um papel grosso, amarelado, mas protegido da água. Juvenal não era um homem de letras, mas sabia reconhecer um selo oficial quando via um. A cera vermelha, com a marca da província vizinha, estava intacta. Ele percebeu naquele momento que Dona Perpétua não estava apenas sendo cruel. Ela estava cometendo uma fraude contra a coroa e contra o próprio sangue do falecido. Enquanto isso, no terreiro da fazenda, a situação de Damiana era desesperadora. Amarrada ao tronco sob o sol que não dava trégua, a moça sentia a pele das costas arder e o sangue seco grudar na camisa de algodão grosso. A sede era uma agonia constante, uma faca raspando a garganta. Mas Damiana não chorava. Ela olhava fixo para a casa grande, para a janela do escritório onde Dona Perpétua tomava seu café com nata, fingindo que nada estava acontecendo. Damiana sabia que o tempo estava correndo. Ela ouviu entre um delírio de calor e outro os cavalos chegando. Era o mercador de gente, um homem de dentes podres e olhos de serpente que viajava pela região comprando o que as fazendas queriam descartar. Dona Perpétua queria Damiana fora dali antes do anoitecer. Ela tinha pressa em apagar o rosto da moça da sua frente,
porque cada vez que olhava para Damiana, via o marido rindo da sua cara de viúva traída. O plano era simples: vender a moça por qualquer preço, desde que ela fosse levada para bem longe, para as minas ou para os confins do sertão, onde documento nenhum pudesse alcançá-la. O problema é que a viúva não contava com a astúcia de Saturnino e o silêncio perigoso de Juvenal. Lá no galpão, Juvenal guardou o canivete de prata no bolso e escondeu o documento dentro da própria camisa. Ele ouviu passos. Era Saturnino, que entrava com um balde de graxa para as celas. O velho parou na porta. O olhar dele caiu sobre o colchão rasgado e depois sobre o rosto de Juvenal. O silêncio entre os dois era carregado de eletricidade. Saturnino sabia o que Juvenal tinha encontrado, e Juvenal sabia que o velho era a única testemunha daquela descoberta. O feitor apertou a mão no cabo do chicote, mas Saturnino não recuou. O velho celeiro, com as mãos calejadas por décadas de trabalho, apenas apontou para o tronco no terreiro. Se ela for embora, o sangue do barão vai cobrar essa conta de você, Juvenal, o velho disse com uma voz que parecia vir debaixo da terra. Juvenal sentiu um arrepio. Ele sabia que se entregasse o colchão para a sinhá agora, ela o mataria para não deixar testemunhas. Se ficasse com o documento, ele poderia chantagear a patroa. Mas se ajudasse Damiana, ele teria que enfrentar a fúria de uma mulher que não tinha mais nada a perder, a não ser o orgulho. Na casa grande, a conversa entre Dona Perpétua e o mercador estava terminando. O homem contava as moedas de ouro sobre a mesa de jacarandá. O som do metal batendo na madeira era o som da liberdade de Damiana sendo enterrada. Quero que ela saia daqui antes da lua cheia, disse a viúva, com um sorriso gelado. Não quero rastro, não quero nome, não quero lembrança. Ela estava vendendo a herdeira legítima de metade daquelas terras como se fosse um animal doente. O que Dona Perpétua não sabia era que a fazenda estava sendo observada. Doutor Belisário, o juiz de órfãos, não era homem de se deixar enganar por muito tempo. Ele tinha achado estranha a pressa da viúva em fechar o inventário e, principalmente, a história de que o barão não tinha deixado nada para a filha que ele mesmo, em vida, tinha insinuado proteger. O juiz estava na vila, apenas a algumas léguas de distância, e seus informantes já tinham contado sobre o colchão que não queria queimar. Naquela época o povo falava, e o mistério de um objeto que resistia ao fogo era prato cheio para superstições e fofocas que chegavam rápido aos ouvidos das autoridades. Dentro do galpão, Juvenal tomou uma decisão movida pelo medo e pela ganância. Ele percebeu que a sinhá estava falida. Se a fazenda fosse a leilão por causa das dívidas que ela escondia, ele ficaria sem emprego e sem o dinheiro que ela lhe devia. Mas se o documento que ele tinha no peito fosse real, o dono da fazenda seria outro. Ou melhor, outra. Ele olhou para Saturnino e fez um pacto de silêncio com o olhar. Eles precisavam ganhar tempo. O sol começou a baixar, pintando o céu de um vermelho cor de sangue. O mercador saiu da casa grande e caminhou em direção ao tronco, com as correntes na mão. O barulho do metal, arrastando nas pedras do terreiro, fez Damiana levantar a cabeça. Ela viu o homem se aproximar, viu o sorriso de satisfação dele, e viu lá no alto da varanda Dona Perpétua observando tudo, segurando um leque como se estivesse num baile. Levanta a peça, rosnou o mercador, soltando as travas do tronco. Damiana desabou no chão, as pernas sem força. Ele a puxou pelo cabelo, mas antes que pudesse colocar as algemas, um grito veio do lado do galpão de celas. Era Juvenal. Sinhá! O juiz está entrando pela porteira! Mentiu o feitor, correndo para o meio do terreiro. A mentira foi como um balde de água fria na viúva. Perpétua empalideceu. Se o juiz visse Damiana naquele estado, vendida para um mercador antes do inventário ser concluído, as perguntas seriam difíceis de responder. A lei era rígida com a alienação de bens e pessoas ligadas a espólios em disputa. Tranque ela na senzala velha, agora, gritou Perpétua para o mercador. E você, saia daqui, volte amanhã. O mercador, contrariado mas temendo problemas com a justiça, montou em seu cavalo e partiu, deixando a poeira subir. Damiana foi arrastada para o fundo da fazenda,
para um quarto escuro onde o cheiro de abandono era quase físico. Mas a mentira de Juvenal só daria algumas horas de respiro. Ele sabia que o juiz chegaria de verdade na manhã seguinte para a assinatura final dos papéis, e ele tinha que decidir de que lado estaria quando o sol nascesse. Ele pegou o documento debaixo da camisa e o leu novamente, à luz de uma vela escondida. O texto era claro. O barão reconhecia Damiana como sua herdeira e declarava que ela já possuía sua alforria, registrada em cartório de outra província, para evitar que a esposa a destruísse. O colchão era o cofre. O canivete era a chave. Só que havia um detalhe que Juvenal não tinha notado antes. No final do documento havia uma nota escrita à mão, borrada pelo tempo, mas ainda legível. O barão mencionava uma dívida de honra que Dona Perpétua tinha com uma família poderosa da capital, algo que ela faria de tudo para esconder. Se aquele papel viesse a público, a viúva não apenas perderia a fazenda, ela poderia acabar na cadeia. O problema é que Dona Perpétua não era boba. Ela percebeu o nervosismo de Juvenal. Ela notou que ele não parava de colocar a mão no peito, como se escondesse algo sob a camisa. Naquela noite, enquanto a fazenda mergulhava num silêncio tenso, a viúva chamou 2 de seus capangas mais fiéis, homens que não faziam perguntas, e deu uma ordem simples. Procurem Juvenal, vejam o que ele está escondendo. Se for papel, tragam para mim. Se ele resistir, apaguem o fogo dele. A caçada começou nas sombras da senzala e dos galpões. Juvenal percebeu que estava sendo seguido. Ele correu para o fundo da propriedade, em direção ao matagal onde Damiana tinha tentado esconder o colchão na noite anterior. Ele precisava de Saturnino, mas o velho tinha sumido. Damiana, trancada na senzala velha, ouvia o som dos passos correndo do lado de fora. Ela tateou o chão do quarto escuro e sentiu algo. Saturnino tinha passado por ali antes de ela ser trancada e deixado uma pequena lima de ferro escondida sob a palha da cama. O velho estava jogando o jogo dele, movendo as peças silenciosamente. Lá fora, Juvenal foi encurralado perto do riacho. Os capangas da Sinhá eram rápidos. Um deles o derrubou com uma rasteira, enquanto o outro já avançava com uma faca na mão. A patroa quer o que está no seu peito, feitor, disse o homem com uma voz rouca. Juvenal lutou, rolou na lama, mas estava em desvantagem. Ele sentiu a mão do agressor rasgar sua camisa. O documento caiu no chão, sujando-se de barro. Mas antes que o capanga pudesse pegar o papel, um vulto saiu da mata. Não era Saturnino, era a própria Dona Perpétua, que tinha seguido os homens. Ela se aproximou, pegou o documento do chão e o olhou com desprezo. Sob a luz da lanterna, ela viu o selo oficial. Viu a letra do marido. Um grito de triunfo sufocado saiu de sua garganta. Ela puxou um isqueiro de bolso, pronta para queimar a última prova da existência daquele direito de Damiana. Agora acaba, ela sussurrou, aproximando a chama do papel molhado de lama. Mas o que ela não percebeu foi que o canivete de prata, que Juvenal tinha deixado cair no momento da luta, estava aos seus pés, e que alguém estava observando tudo de cima de uma árvore próxima. O barulho de um galho quebrando fez todos pararem. No silêncio da noite, o som metálico de uma trava de segurança sendo liberada ecoou. Dona Perpétua olhou para cima, mas não viu nada. Só que o medo agora tinha mudado de lado. Ela sentiu que não era mais a dona da situação. O que caiu de dentro do colchão tinha uma força que nem o fogo, nem a lama, nem a crueldade poderiam apagar. E o tempo da farsa estava chegando ao fim, com o barulho dos cascos de um cavalo real se aproximando pela estrada principal. Doutor Belisário tinha chegado mais cedo do que o esperado. O fogo lambeu a borda do papel, mas a lama do rio, aquela mesma lama que Dona Perpétua desprezava, acabou protegendo o destino de Damiana. O documento estava úmido, encharcado pela noite que passou submerso, e a chama do isqueiro apenas chamuscava o couro e o papel grosso sem conseguir consumir as letras. Perpétua tremia. Não era de frio, era de um ódio cego que fazia sua vista escurecer. Ela ouviu ao longe o som das rodas da carruagem do Dr. Belisário batendo nas pedras da entrada principal.
O juiz tinha chegado antes da hora e ela ainda estava no meio de um matagal, com as mãos sujas de barro e o coração batendo na garganta. "Sumam com ele!" Ela rosnou para os capangas, apontando para Juvenal, que estava caído e gemendo no chão. Ela guardou o papel chamuscado e sujo dentro do próprio espartilho, sentindo o frio da umidade contra a sua pele. Ela precisava parecer uma viúva em luto, não uma criminosa em fuga. Enquanto corria em direção à casa grande, limpando o rosto com um lenço de seda, Perpétua não sabia que o canivete de prata, o objeto que comprovava que o barão teve acesso ao colchão por último, tinha ficado para trás, enterrado na lama pelo peso da briga. Mas o que ninguém sabia era que Damiana já não estava mais onde deveria estar. Na senzala velha, o som do metal raspando no metal tinha cessado. A lima que Saturnino deixou não era grande, mas a vontade de liberdade de Damiana era gigante. Ela tinha conseguido forçar a tranca da porta de madeira apodrecida. Quando a porta rangeu, ela não saiu correndo para a mata. Ela foi para o único lugar onde a verdade ainda estava escondida: o galpão de celas. Damiana entrou nas sombras do galpão, sentindo o cheiro de suor de cavalo e graxa. Ela procurou pelo colchão, mas encontrou apenas um rastro de palha espalhada. Juvenal tinha rasgado o forro antes da briga. Ela se jogou no chão tateando a sujeira, o coração disparado. Foi quando a mão dela tocou em algo frio e pesado. Não era o papel, mas era o canivete de prata que Juvenal tinha derrubado antes de ser levado. Ela apertou o objeto contra o peito. Era a prova de que seu pai, o barão, tinha deixado um rastro físico de sua última vontade. Enquanto isso, na sala de visitas da fazenda Santa Inês, o doutor Belisário estava sentado com a postura rígida de quem não aceitava ser feito de idiota. Ele sentiu o cheiro de querosene e lama assim que Dona Perpétua entrou no recinto. A viúva tentava manter a calma, mas o suor brotava em sua testa apesar do leque que ela balançava sem parar. "Doutor Belisário, que surpresa vê-lo tão cedo", ela disse, forçando um tom de voz que não convencia ninguém. O juiz não respondeu de imediato. Ele olhou para a bainha do vestido dela, que tinha manchas escuras de barro. Ele era um homem treinado para observar detalhes que as pessoas tentavam esconder. "Vim encerrar o inventário, Dona Perpétua, mas antes quero ver a moça. A tal Damiana", disse o juiz com uma voz seca. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que dava para ouvir o relógio de carrilhão na parede, contando os segundos da queda da viúva. Perpétua engoliu em seco. Ela disse que a moça tinha tido um mal-estar e estava descansando, mas o juiz não se deu por satisfeito. Ele sabia dos boatos da vila. Sabia que um colchão tinha sido jogado no rio e que a fazenda estava em polvorosa. O problema é que lá fora, Saturnino estava fazendo sua parte. O velho celeiro sabia que Damiana estava solta e que ela tinha o canivete. Ele também sabia que os capangas de Perpétua voltariam a qualquer momento para limpar o rastro de Juvenal. Saturnino pegou o que restava do colchão, a carcaça de pano rasgada e a palha revirada, e começou a arrastar aquilo em direção à casa grande. Ele ia colocar o lixo bem no meio do caminho do juiz. Repara na tensão desse momento. Damiana estava escondida atrás das cortinas pesadas da varanda, ouvindo a conversa lá dentro. Ela via Perpétua mentindo na cara do juiz, dizendo que o barão tinha morrido sem deixar nada além de dívidas, e que ela, por pura caridade, ainda mantinha a filha bastarda sob seu teto. A indignação subia pela garganta de Damiana como um veneno. Ela olhou para o canivete em sua mão. O brasão dos Alencastro brilhava, desafiando a mentira da viúva. Foi então que um barulho de confusão começou no terreiro. Juvenal, ferido e arrastando uma perna, tinha conseguido escapar dos capangas e voltado para a fazenda. Ele não voltou por lealdade, mas por vingança. Ele sabia que Perpétua o mandaria matar assim que o juiz partisse. Ele entrou tropeçando na sala de visitas, coberto de sangue e lama, bem na frente do doutor Belisário. "Ela tem o papel!" gritou Juvenal, apontando para Perpétua antes de cair no tapete caro da sala. O juiz se levantou num salto. Perpétua recuou, levando a mão ao peito, onde o documento chamuscado estava escondido. O jogo tinha virado de uma forma que ela não podia controlar. O doutor Belisário olhou para a viúva
com um olhar que prometia o rigor da lei. "O que esse homem está dizendo, senhora?" Perpétua tentou gaguejar uma desculpa. Disse que Juvenal estava louco, delirando de febre, mas o juiz já não ouvia mais. Ele viu quando Damiana, cansada de se esconder, entrou na sala carregando o que restava do colchão nas costas, soltando palha pelo chão de madeira encerada. "A palha apodreceu, sinhá, mas o sangue do barão continua vivo e documentado", disse Damiana, com uma voz firme que ecoou por toda a casa grande. Ela jogou o colchão rasgado na frente do juiz. O som do pano batendo no chão foi o som do fim de uma era. Perpétua percebeu que estava encurralada. Ela tentou avançar em Damiana, com os dedos em garra, mas o doutor Belisário se colocou no meio. Ele exigiu que a viúva entregasse o que estava escondendo sob o vestido. Com as mãos tremendo, Perpétua puxou o documento. O papel estava manchado, com as bordas queimadas, mas o selo da província ainda estava lá, gritando a verdade que ela tentou apagar com fogo e água. Só que havia algo que ninguém esperava. Quando o juiz abriu o documento e começou a ler, o rosto dele mudou de cor. Ele não olhou para Damiana nem para Perpétua. Ele olhou para o fundo da sala, onde Saturnino observava tudo da porta. O documento não falava apenas de terras e de alforria. Havia uma cláusula que o barão tinha inserido no último minuto, algo que ligava a fazenda Santa Inês a um crime ocorrido há 20 anos. Um crime que envolvia não apenas a família Alencastro, mas o próprio sistema de justiça da região. E então, o silêncio voltou a reinar. Damiana segurava o canivete de prata, esperando o veredito. Mas o que o juiz disse a seguir fez o chão de todos ali presentes desaparecer. O documento que o barão escondeu no colchão não era apenas um testamento, era uma denúncia. E o preço de quem ia pagar por aquilo agora era muito mais alto do que o valor de qualquer gleba de terra. A máscara de Dona Perpétua caiu por completo. Ela não era mais a viúva altiva, era uma mulher acuada, vendo o seu império de mentiras desmoronar pedaço por pedaço. Mas o perigo não tinha passado. Os capangas da Sinhá, percebendo que a patroa estava em apuros, começaram a cercar a casa grande. Eles estavam armados e não tinham nada a perder. O doutor Belisário percebeu que estava numa armadilha dentro da própria fazenda que ele deveria julgar. A pergunta que ficava no ar era: o juiz teria coragem de fazer a justiça valer, mesmo que isso custasse a sua própria vida? E Damiana, que tinha lutado tanto para recuperar aquele colchão, estaria pronta para descobrir que a herança do pai vinha acompanhada de uma maldição que ela nunca imaginou? O mistério que caiu de dentro do forro rasgado estava longe de ser resolvido, e o sangue que manchava o papel parecia clamar por mais. Foi aí que Saturnino deu um passo à frente. Ele tinha algo nas mãos que ninguém tinha visto até agora. Um segundo embrulho, muito menor, que ele tinha retirado do meio da crina de cavalo do colchão enquanto o trazia para a sala. "O patrão sabia que a senhora ia tentar queimar o papel, Dona Perpétua", disse o velho. "Por isso ele deixou a verdadeira prova comigo. O que brilha agora nas mãos de Saturnino vai mudar tudo, e quando perceberem o que é, já será tarde para qualquer um ali tentar fugir da verdade." O silêncio na sala de visitas da fazenda Santa Inês era tão denso que o som da respiração ofegante de Dona Perpétua parecia o rugido de um animal encurralado. Saturnino, o velho que todos tratavam como uma peça de mobília esquecida no galpão, segurava o pequeno embrulho com as mãos calejadas e firmes. Ele não olhava para a viúva, mas sim para o doutor Belisário. O juiz, percebendo que a autoridade da lei estava sendo desafiada por capangas que já se amontoavam nas janelas, manteve a mão sobre o testamento chamuscado. O clima era de execução iminente. Um movimento em falso e o tapete de jacarandá seria manchado com o sangue de todos ali. Repara bem no rosto de Dona Perpétua naquele instante. O suor tinha vencido o pó de arroz, revelando as rugas de uma mulher consumida pela ganância. Ela fez um sinal discreto para o capanga-chefe, um homem chamado Tião, que já estava com a mão no cabo da garrucha, mas antes que o gatilho fosse puxado, Saturnino desfez o nó do embrulho. O que caiu na mesa não foi ouro, nem diamantes. Foi um anel de sinete de ouro maciço com o brasão dos Alencastro e um pequeno frasco de vidro escuro e lacrado com cera.
O patrão não morreu só de febre, doutor Belisário, disse Saturnino, a voz rouca cortando a tensão como uma navalha. Ele morreu de medo. Medo de que a verdade fosse queimada junto com o corpo dele. O velho apontou para o frasco. Isso aqui é o que a sinhá colocava no chá do barão todas as noites. É veneno de cobra coral misturado com arsênico. O barão sabia. Ele guardou a prova no colchão junto com a alforria da filha, porque sabia que era o único lugar que a senhora nunca tocaria por nojo. O choque foi tão grande que Tião, o capanga, hesitou. Ele era um assassino, mas não queria se envolver em regicídio doméstico contra um barão. O doutor Belisário, com a rapidez de quem já viu de tudo nos tribunais de órfãos, pegou o anel de sinete. Aquele anel era a única ferramenta capaz de validar documentos oficiais daquela família perante a coroa. Sem ele, o testamento que Dona Perpétua apresentou dias antes era um pedaço de papel sem valor. O barão tinha escondido o selo da sua própria autoridade dentro da palha de um colchão podre para garantir que a justiça só acontecesse quando a máscara da esposa caísse. Dona Perpétua soltou um grito que não era humano. Foi um urro de desespero. É mentira desse velho caduco? Ele quer roubar a fazenda? Ela berrou, avançando para cima de Saturnino. Mas foi Damiana quem se interpôs. A moça, que até então parecia uma sombra, bateu o canivete de prata na mesa de madeira. O som metálico fez Perpétua estacar. O brilho do brasão no canivete era o mesmo brilho do anel. A prova física estava completa. O colchão que a senhora mandou queimar guardava a minha vida, sinhá, disse Damiana, olhando nos olhos da mulher que a torturou por anos. A palha não queimou porque estava encharcada com o óleo que o meu pai usava para proteger o anel e as cartas. A senhora tentou destruir a prova, mas o fogo só revelou o que estava escondido. O doutor Belisário não esperou mais. Ele sabia que a situação lá fora estava ficando perigosa. Mas o que Perpétua não sabia era que o juiz, precavido pelos boatos que corriam a província, não tinha vindo sozinho. Ele tinha deixado uma escolta de soldados da Guarda Nacional na entrada da mata, esperando apenas um sinal. O juiz caminhou até a janela e disparou um sinalizador para o céu. O clarão vermelho iluminou o terreiro da Santa Inês, revelando que a autoridade máxima não seria dobrada por capangas de fazenda. Quando os soldados entraram no salão, o poder de Dona Perpétua desmoronou como um castelo de areia. Os capangas largaram as armas ao verem as fardas e as baionetas. Tião foi o primeiro a fugir pela porta dos fundos, sendo capturado logo em seguida. Juvenal, ainda sangrando no chão, apontou para a patroa e confessou tudo. Ele contou como a viúva o obrigou a forjar o testamento falso e como ela planejava vender Damiana para que ninguém nunca soubesse do reconhecimento de paternidade. A resolução foi rápida e impiedosa, como a justiça deve ser quando a verdade finalmente aparece. O doutor Belisário leu em voz alta, ali mesmo, diante dos soldados e dos escravizados que se aglomeravam na porta, o documento que Damiana recuperou do rio. O barão de Alencastro não apenas reconhecia Damiana como sua filha legítima, ele a declarava herdeira universal de metade de todas as suas posses, incluindo a sede da fazenda e as terras da estrada de ferro. Mais do que isso, o documento provava que Damiana era uma mulher livre desde o nascimento, pois o barão tinha registrado sua alforria em outra província anos antes, mantendo o segredo para protegê-la da fúria da esposa. Dona Perpétua foi algemada. A mulher que passava os dias ditando ordens e chicoteando quem a contrariasse saiu da casa grande sob a mira de fuzis. Ela não levou nada, nem as joias, nem as roupas de seda, nem o prestígio que ela tanto amava. A fazenda estava afundada em dívidas que ela contraiu para manter as aparências, e a descoberta do envenenamento do barão selou o seu destino. Ela seria levada para a capital para ser julgada por fraude, cárcere privado e tentativa de assassinato. A Santa Inês nunca mais seria a mesma. Damiana, agora reconhecida pela lei e protegida pelo doutor Belisário, assumiu o controle do que era seu por direito. A primeira ordem dela foi queimar de verdade o colchão velho, mas não por ódio. Ela queria que as cinzas daquele objeto, que serviu de cofre para a sua liberdade, fossem espalhadas pela terra que ela agora possuía.
Saturnino foi nomeado o administrador dos galpões, vivendo seus últimos dias com a dignidade que sempre mereceu. Juvenal, por ter confessado e ajudado a desmascarar a patroa, foi condenado a trabalhos forçados por um tempo menor, mas nunca mais pôde pisar naquelas terras. E o que aconteceu com Dona Perpétua? A história conta que ela morreu esquecida numa cela úmida, sem nunca aceitar que perdeu tudo, para a moça que ela tentou transformar em cinzas. O acerto de contas foi satisfatório, mas deixou uma marca profunda na região. As pessoas passaram a olhar para os objetos velhos com outros olhos, sabendo que a verdade pode estar escondida na fresta mais simples ou no tecido mais gasto. A ganância de Dona Perpétua a cegou de tal forma que ela desprezou a única coisa que poderia ter garantido o seu futuro. Se ela tivesse tratado Damiana com o mínimo de humanidade, talvez o barão nunca tivesse sentido a necessidade de esconder a prova de sua paternidade num colchão podre. Repara na lição que essa história deixa. A mentira tem perna curta, sim, mas a verdade tem raízes profundas. Ela aguenta o fogo, aguenta a água do rio e aguenta o tempo. Damiana conquistou sua alforria judicial e transformou a fazenda Santa Inês num lugar onde o chicote não tinha mais voz. O canivete de prata, aquele que o barão usou para rasgar o colchão no seu leito de morte, ficou exposto na sala principal, não como um troféu, mas como um lembrete. O sangue de um pai fala mais alto do que qualquer papel forjado. A palha apodreceu, o tecido rasgou, mas a justiça foi escrita com o metal da coragem de quem não se deixou dobrar. A história de Damiana e do colchão do barão passou de boca em boca, atravessando gerações, como um aviso para todos os poderosos que acham que podem apagar o passado com um fósforo aceso. A verdade, meu caro, sempre encontra um jeito de cair no colo de quem merece. E assim, o sol se pôs sobre uma nova Santa Inês. Sem o peso do segredo, o ar parecia mais leve. Damiana olhou para as terras que agora levavam seu nome e soube que a herança do pai não era a terra, nem o ouro, nem o anel. A verdadeira herança era a dignidade que ninguém mais poderia tirar dela. A justiça emocional foi feita, a máscara caiu e o poder mudou de mãos. O colchão podre cumpriu o seu papel e a história chegou ao fim, exatamente como deveria ter sido desde o começo. Se essa história de justiça e reviravolta tocou você, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos relatos que a história oficial tenta esconder. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de um bom suspense e comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Eu quero saber quem acompanhou a jornada da Damiana até o final. Até a próxima história.